filosofal, como vocês estão? Estamos de volta com mais um quadro que vocês tanto adoram, Socratizando com a Mente. Eu sou Hélida e no episódio de hoje temos a ilustre presença de Lara Maria, Laiane Evelyn, Bruna Roberta e Daiane Ellen, que vieram para debatermos um pouco sobre Platão. Bom, para quem não sabe, Platão foi um aluno de Sócrates e o primeiro teórico idealista. O verdadeiro nome de Platão era Aristócles e recebeu o apelido de Platão na juventude devido a seus atributos físicos. Platão, no grego, significa costas largas. Ele nasceu em 427 ou 428 a.C. e morreu em 348 a.C. Mas me diga, Daiane, como foi a vida de Platão? Sabemos que ele foi um importante filósofo na história da filosofia, mas quais suas origens? Família, amigos, essas coisas. Platão era filho de uma família influente politicamente na Grécia, descendente de Solo, um dos legisladores e estadistas de maior destaque da política ateniense. Por pertencer a uma família que possuía bens materiais, Platão pôde dedicar-se aos estudos de filosofia. Ele conheceu o filósofo Sócrates, pensador que foi o seu mestre iniciador na filosofia, mentor intelectual e amigo, em Atenas. A influência de Sócrates sobre Platão é tão grande que a maioria dos textos deixados por Platão é feita de diálogos em que Sócrates é o personagem principal. Se não me engano, Sócrates é considerado o pai da filosofia, certo? Já que ele teve forte influência sobre Platão, o que Platão fez quando Sócrates morreu em 377 a.C.? Quando Sócrates morreu, desiludiu-se com a política e dedicou-se à filosofia. Resolveu eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro. Escreveu vários diálogos, onde a figura principal é Sócrates. Em 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia. Por ser ateniense, o filósofo tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. Ele escolheu um terreno no interior do Parque Academia, dedicado ao herói grego Academos, um lugar onde jovens reuniam-se para discutir política e praticar exercícios físicos. A academia era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. E qual foi o lema que Platão aderiu? Devido à grande influência de Sócrates na sua vida, como já foi abordado, Platão também seguiu os passos de seu pensador e procurou transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Isso fez com que ele adotasse o lema de Sócrates: o sábio é virtuoso. É verdade que esse filósofo também já participou de outras atividades no decorrer da vida? Recebi muitas perguntas antes de iniciarmos o podcast, e o que as pessoas mais perguntavam era justamente sobre as atividades de Platão fora do campo filosófico. Platão era um excelente atleta. Participou dos Jogos Olímpicos como lutador e desejava fazer a carreira política, mas muito cedo ele tornou-se discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Já foi falado sobre Platão, sua vida, a influência que Sócrates teve sobre ele, mas não nos aprofundamos ainda em suas obras. Bruna, você poderia nos contar melhor sobre isso? Digo, como já sabemos, seus livros são em forma de diálogos e que Sócrates, como influente, está presente em boa parte dos diálogos. Mas quais as principais obras feitas por Platão? A principal obra de Platão é, sem dúvidas, a República. Conhecida mundialmente por ser a síntese de suas principais ideias e falar sobre política, essa obra não é a única. Ela é uma entre os outros 35 livros deixados por este grande filósofo. Outras como Dialética Platônica, que era uma técnica de extração de uma síntese com base em 2 ideias opostas, a tese e a antítese. Idealismo platônico, baseado na noção de que o conhecimento das ideias como formas puras das coisas eram imutáveis e perfeitas, e era o único conhecimento verdadeiro. O conhecimento sobre a matéria, obtido pelos sentidos, era enganoso. Mundo das Ideias, que alegava que o conhecimento ideal estaria, segundo o filósofo grego, no mundo das ideias, instância metafísica racional que só poderia ser alcançada pelo intelecto. Política.
Existem 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. Cada tipo deveria ocupar um cargo na sociedade, a fim de formar uma perfeita harmonia na polis. Caráter concupiscível, ligado à liberdade, aos desejos, ao trabalho manual e artesanal. Caráter irascível, ligado aos impulsos de raiva e aptos ao serviço militar. E caráter racional, mais próximo da racionalidade, da justiça e da capacidade de governar, ou seja, de atuar na política. Qual era o idealismo que o mesmo seguia? O idealismo platônico consiste em uma distinção entre conhecimento sensível, inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo, e conhecimento inteligível, superior e ideal, que acessaria a verdade sobre as coisas. O conhecimento inteligível seria aquele que permite o nosso acesso ao ser e à essência de algo, que seria imutável, ao contrário da aparência, que pode enganar-nos. O conhecimento inteligível estaria no mundo das ideias e das formas, enquanto o conhecimento sensível estaria em nossa realidade material. O mundo das ideias ou das formas seria a realidade intelectual, verdadeira, eterna e imutável, que pode ser acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. O mundo das ideias ou das formas seria a realidade intelectual, verdadeira, eterna e imutável, que pode ser acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. Nessa instância, estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis, que descrevem essencialmente cada ser ou objeto existente. Na filosofia de Platão, encontramos a dualidade entre a alma e o corpo. Segundo ele, o ser humano era imortal e essencialmente alma, onde ela pertencia ao mundo inteligível, aprendido pelo intelecto, e não um mundo sensível, aprendido sobre os sentidos. Eu sempre quis saber se a nomenclatura amor platônico tem alguma coisa relacionada a esse filósofo. Por que dessa expressão ganhar esse termo? O termo amor platônico foi pela primeira vez utilizado no século XV pelo filósofo neoplatônico florentino Marcílio Ficino como um sinônimo de amor socrático. Ambas as expressões significam um amor centrado na beleza do caráter e na inteligência de uma pessoa, em detrimento aos atributos físicos. Por que Platão utilizou o termo amor platônico na sua obra O Banquete? Ele afirma que o amor é nada mais do que o desejo e a procura da metade que perdemos devido à injustiça cometida contra os deuses, que separaram nossos gêneros originais em 2 partes. Sabemos que os filósofos são conhecidos por suas falas marcantes e que nos fazem repensar 1000 vezes na vida e no sentido de nossa existência. Qual a frase mais famosa de Platão? A frase mais famosa de Platão é: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Foi pontuado em alguma parte do nosso podcast uma obra bastante interessante a ser debatida, que justamente é a obra O Banquete. Conte-me mais sobre essa obra. O Banquete do Amor é um dos diálogos mais ricos de Platão. Trata-se de uma narrativa onde são expostos vários discursos de louvor e celebração ao amor. Fedro, o primeiro a discursar, fala da inspiração do amor para a virtude, que é um dom e brota de si mesmo. E daí vem a felicidade entre os homens. A produção me falou que temos amantes de literatura aqui. Vocês já tiveram curiosidade em ler algum livro de Platão? Mas é claro, Platão compartilha de ideias e questionamentos intrigantes. Em um dos livros que li, era abordada a teoria da reminiscência. Essa teoria responde que o conhecimento das formas perfeitas e também todo o conhecimento de realidade e verdade está sempre presente na própria alma. O conhecimento está lá, mas latente e inconsciente. O que posteriormente seria nosso aprendizado é nada mais nada menos que um lembrete desse conhecimento trazido para o nível da consciência. Também já li esse livro. A leitura é um pouco difícil no início, mas a partir do momento em que você vai se interessando e procurando saber mais e mais, as teorias rodam sua cabeça e as dúvidas surgem. Você quer a todo momento tentar decifrar aquela pergunta, questionar as coisas e se aprofundar no assunto. Acho que é assim que os filósofos enxergam esse campo da filosofia.
é um mundo novo, repleto de mistérios e perguntas que talvez um dia sejam respondidas ou que talvez nunca saberemos suas respostas. Mas o sentido é algo extremamente novo, intrigante e avassalador. E é algo que é desconhecido, né? Hoje em dia, nós temos diferentes questionamentos sobre tudo ao nosso redor. Temos a linha de pensamento de Platão, René Descartes, Thomas Hobbes, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, entre outros, que contribuíram para o mundo da filosofia, não só em suas respectivas épocas, mas até os dias atuais, visto que seus ideais ainda se propagam na sociedade e no próprio estudo da filosofia. A filosofia estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Na minha visão, acho que nos dias atuais ainda não acharemos tantas respostas para tantas perguntas, mas é um passo enorme o questionamento, até porque, para se obter uma resposta, é necessário que se tenha uma dúvida. Obrigado aos convidados por exporem tamanho conhecimento e obrigado aos ouvintes por proporem esse quadro incrível no Pedra Filosofal de hoje. Vamos ficando por aqui, até a próxima! Música